quem for ver no gravado, aí vai conseguir pegar as reflexões que a gente vai compartilhando. No gravado não fica o acesso ao chat, né? Então, eu vou ler algumas coisas que vocês vão falando no chat, eu vou acabar lendo para quem tá vendo gravado, né? O livro é bem leve, gostando muito também. Esse é um livro que eu achei assim que fez muita diferença na minha vida, por quê? Porque eu não venho de uma família com educação financeira. Se você vem de pais que tiveram uma boa educação financeira, que ali no livro a gente tem vários exemplos, né, de pessoas que às vezes vieram do nada, conquistaram, aprenderam as leis do ouro. Eles falam em ouro que era a Babilônia, né? É o dinheiro que se usava na época, mas se você aprende as leis do dinheiro, se você aprende o básico dele, você tem sempre um fluxo constante na sua vida. Eu vim de uma família que não tinha educação financeira, né? Então, tinha sempre muitas dívidas, usando muito cheque especial. Eu cresci aprendendo a usar o cheque especial. Hoje em dia eu penso assim, que hoje em dia para mim é uma coisa que eu falo, nossa, mas né, contar com o dinheiro do banco, pagar juro para fazer alguma coisa. Mas na época era a realidade que eu tinha, era a realidade que eu conhecia. E eu demorei muito a iniciar a minha vida de trabalho, porque eu comecei como estagiária, então eu já não ganhava dinheiro. Comprava, usava o dinheiro que ganhava para comprar lanche, para comprar livro parcelado, para pagar a condução. Então, quando eu realmente que eu passei no concurso público e comecei a ganhar dinheiro, tipo, foi assim, fui comprando tudo que precisava para casa, e fui comprando, e daí pensava, meu Deus, agora eu tenho dinheiro, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo, mas eu quero isso, e o meu gasto, o meu custo foi aumentando muito, e quando eu não tinha educação financeira, já contava com o dinheiro do cheque especial. Gente, quem é muito jovem, me perdoa, tá, por estar falando cheque especial. Se você não sabe o que é cheque especial, é que a gente usava cheque na época, tá? É o limite é o limite da conta bancária, o cheque especial, tá? Eu falo cheque porque na época tinha cheque mesmo, a gente usava cheque. Hoje em dia, faz anos que eu não vejo um cheque, né? Mas então daí eu comecei a contar com esse limite da conta, com o limite do cartão de crédito, e o cartão de crédito não tinha limite de juros na época, então se você pagava o mínimo, aquilo ia virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. Eu tinha faturas de cartão de crédito parcelado, eu sei que eu acumulei uma dívida muito grande. Se eu não me engano, na época deu uns 200 mil, assim, somando tudo. Eu Aí me veio a realidade, né? Para onde eu tô indo? O que que eu tô fazendo? Eu me vi como o escravo ali do livro, né? Que foi, perdeu tudo e não tinha, né? Não tinha uma perspectiva de futuro, assim, digamos, né? Então, e um dos fundamentos ali do livro é justamente a busca pelo conhecimento, que foi o que eu fui fazer, eu fui buscar o conhecimento. Que se eu já tivesse tido antes, se eu tivesse tido uma educação financeira antes, se eu tivesse lido esse livro antes, por exemplo, talvez eu não teria me colocado naquela situação, né? Até o segundo livro é o Poder da Autorresponsabilidade, do mês que vem, né? É um outro livro que na época fez muita diferença para mim, que ele te traz, ele é do Paulo Vieira, o Paulo Vieira é um coach brasileiro, né? Talvez tenha algumas partes que você pode não gostar desse livro, mas foi o segundo livro que me trouxe para minha autorresponsabilidade, para de eu me coloquei aqui, então daqui eu vou ter que sair eu, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa para sair. Ai, meu Deus, tem bastante gente para. Deixa eu admitir todo mundo junto aqui. Eu vou ter que fazer alguma coisa, né, para sair. Tá tudo certo com o áudio, gente? Tá, né? Tá indo. Então, eu fui em busca desse conhecimento. E esse livro, ele traz os princípios fundamentais de todo o conhecimento que eu busquei. Esse livro é o que traz esse um outro de financeiro também que a gente vai ter no clube, que é o Segredos da Mente Milionária. Esse aqui trabalha mais os conceitos fundamentais do dinheiro mesmo, né? De como não se enfiar em dívidas, de como sair das dívidas, de como acumular uma riqueza para o futuro, de como ser próspero. Ele trabalha muito o conceito do trabalho, né? De você não negar as oportunidades, de você estar preparado para isso. E o outro, que é o Segredo da Mente Milionária, trabalha muito a mente da gente, as nossas crenças, porque eu tinha muita crença disso, né? De que dinheiro era difícil, de que sempre estava faltando dinheiro, de que
eu tinha muitas crenças financeiras da minha infância, né? De não ter educação financeira e de é tudo junto, né? Eu falo que não dá para separar as coisas. É tudo um ciclo, né? Nós somos seres cíclicos. Então, eu tinha as minhas crenças e eu não tinha educação financeira, não tinha conhecimento. Talvez se eu tivesse tido, tinha sido diferente, talvez, mas essa é a realidade que eu tive, né? Isso foi o que aconteceu na minha vida. Boa noite para quem está chegando aí, tudo bem? Se vocês quiserem falar alguma coisa, conforme eu for falando, vocês vão abrindo o microfone, vão falando. Esse encontro aqui é nosso, tá? São conceitos simples e nos traz a reflexão. Por que não seguir? Quanto custa testar as tais leis da prosperidade? Isso realmente é a simplicidade da verdade. E até tem uma parte aqui no final que ele fala, que eu acho muito importante, que é sobre a ação. Que você tenha a diferença na sua vida quando você entra em ação. Porque a chave de tudo está no movimento, né? Então, eu vou começar aqui agora a falar dos meus highlights do livro, né? Se vocês tiverem algum highlight também aí para quiserem compartilhar, por favor, né? A primeira coisa que eu acho legal de compartilhar é ali no prefácio já, que ele fala sobre o sucesso. O que é o sucesso, né? Muitas vezes a gente associa o sucesso só com a quantidade de dinheiro que a gente tem no banco. Mas se vocês pararem para prestar atenção em todas as histórias que ele vai contando ao longo do livro, quando as pessoas começam a adquirir conhecimento e serem mais prósperas, elas não têm só o dinheiro. O dinheiro é uma consequência da atitude delas também. Tem gente ali que recupera casamento, tem gente que ganha a autoestima, não, mas fica bem na sociedade, bem colocado, é bem visto, começa a ser procurado por outras pessoas, gera oportunidades maiores. Então, o sucesso, ele coloca ali, né, que sucesso quer dizer realizações como resultado de nossos próprios esforços e aptidões, né? Então, o sucesso que ele traz no livro não é só o financeiro, o sucesso engloba tudo. E isso eu acho muito interessante, porque todas as histórias que ele conta, ele traz a família, ele traz a esposa, ele traz a sociedade em geral, porque esse livro foi escrito bem depois, né? São histórias que foram contadas para trazerem os conceitos financeiros para as pessoas, né? Para ficarem próximos das pessoas. Mas todas as histórias trazem, né, isso da sociedade, de você compartilhar o conhecimento, de sempre buscar o cara mais velho, o sábio, a pessoa que sabe o que está fazendo, que já chegou lá. Isso é uma coisa importante na nossa vida também. Às vezes a gente está quebrando a cabeça sozinho, a gente está ali querendo fazer tudo sozinho, errando, 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 quando tem alguém perto, ou quando tem alguém próximo que já chegou lá naquilo que a gente quer chegar, que a gente poderia consultar, que a gente poderia perguntar. E se vocês perceberem, tanto na vida quanto nas histórias que são contadas, ninguém que chegou lá se nega a compartilhar o conhecimento. Justamente porque a maior parte das pessoas já tiveram esse conhecimento compartilhado, né? E a primeira lei que eu queria trazer aqui, o primeiro highlight, né? Que ele traz já ali no primeiro capítulo. Quando o cara que está lá numa situação ruim, está conversando com o outro, ele fala assim: pense também nos nossos filhos, se eles não estão seguindo o caminho dos pais. Foi, foi o que eu falei para vocês. Eu segui o caminho dos meus pais, porque eles não tinham. Gente, aqui eu não estou culpando meus pais, né? É a realidade que a gente vive. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Eles também não tiveram essa educação financeira, porque eles vieram de outra realidade. Então, eles fizeram o melhor que eles podiam. Só que daí eu aprendi com eles. Então, era um ciclo de escassez, era um ciclo de dívidas, era esse ciclo que a gente vivia. Então, quando a gente tem filhos, é importante também que a gente pense nas nossas atitudes, porque as crianças aprendem não só com o que a gente fala, mas com o que a gente faz. Então, eu via meus pais muito usando cheque especial e eu usei muito cheque especial. O limite da conta. Eu tenho que trocar os termos, né? Porque eu entrego a minha idade. Mas então, eles usavam muito limite, eu usava muito limite, a gente parcelava muito a fatura do cartão de crédito e assim vai indo. Então, ele traz muito aqui a questão dos filhos,
a questão da descendência, de você ensinar o seu filho as leis do dinheiro, a prosperar. Ele tem até uma história de que o cara dá o dinheiro para o filho provar que pode ganhar a herança, né? Aí o filho vai lá e perde tudo, até que busca o conhecimento primeiro, e daí aprende a realmente a ganhar o dinheiro, né? Aí, deixa eu ir para a próxima, que eu separei. Tem uma coisa muito importante aqui que eu separei, mas tá aqui, né? Que, ó, que precisaria basicamente de tempo e estudo, que foi aquilo que eu estava falando para vocês. Que o tempo, ele é fundamental ao longo do livro, porque na nossa sociedade a gente está acostumado com a dopamina. Tem uma outra parte que ele fala que o dinheiro ele serve para gente realizar os nossos desejos momentâneos, mas também realizar os nossos desejos futuros. Só que o que que acontece na nossa sociedade hoje? A gente é bombardeado por propaganda, a gente é bombardeado por estímulos rápidos. Então a gente vê um negócio ali, a gente já quer. Aí a gente tem um celular, já lança o outro, já quer o outro, às vezes faz dívida para conquistar isso. Então, aí muitas vezes a gente ignora a parte do futuro, concentra só nos gastos que vão nos satisfazer nesse momento, e isso acaba, inclusive, trazendo mais dívida para a gente algumas vezes, né? Então, a gente não respeita a proporção, não respeita o orçamento, por quê? Porque a gente quer aquilo naquele momento. Então, dos dois conceitos fundamentais, e tá aqui já, aqui nessa edição que eu tenho aqui, ó, é na página 25, tá? Que ele fala que precisaria basicamente de tempo e estudo. O estudo que ele traz é justamente esse estudo de você buscar o conhecimento, buscar pessoas que já chegaram lá. Ele fala muito de você não procurar o padeiro para se consultar sobre joias, né? Então, você procurar alguém que tem sucesso naquilo que você quer investir. Ah, se eu quero abrir uma padaria, eu vou procurar um padeiro. Se eu quero abrir uma joalheria, eu vou buscar um joalheiro e vou buscar o conhecimento, o estudo naquela área. Aí eu quero abrir um negócio, eu vou buscar, vou estudar sobre negócios, sobre abrir um negócio, né? E daí ele diz que todos os homens têm tempo em abundância. Cada um de vocês vem deixando escapar o tempo suficiente para tornar-se rico. Então ele trabalha muito com o conceito do tempo também nos juros compostos. Se você começa a aplicar a primeira ideia básica que ele traz é se pagar primeiro, né? Você Aconteceu alguma coisa? Tá tudo certo? Parece que travou aqui. Ó, e quando perdemos força laboral, como vamos realizar nossos desejos, nosso sonho? Por isso precisamos nos planejar e poupar hoje. Isso mesmo, a gente não pode matar o nosso futuro querendo realizar todos os nossos desejos de agora. A gente acaba sendo bombardeado, tendo essa necessidade muitas vezes, e acaba esquecendo o foco no futuro. Por isso que é muito importante a gente ter esse planejamento, saber lembrar disso constantemente do que a gente quer lá no futuro, de que a gente precisa ter uma reserva para quando a gente chegar lá e não conseguir trabalhar, por exemplo. Às vezes não precisa nem esperar tanto a aposentadoria. Às vezes acontece algum infortúnio que a gente tem que dar uns dois passos para trás, recalcular a rota, talvez procurar um novo emprego. E por isso que é muito importante a gente pensar, ter esse planejamento e esses investimentos que rendam frutos, né? Então, ele fala muito sobre os juros compostos também, que trabalham a favor da gente, que a gente economiza. Ele fala, né, que achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que eu ganhasse. Ali, já o primeiro capítulo é uma coisa que ele repete muito ao longo, justamente por isso, porque se você guarda uma parte do que você ganha, os juros compostos que ele traz também ao longo do livro, eles vão fazer o dinheiro render em progressão geométrica. Porque não é um mais um que dá dois. É um mais um que dá dois, mais um que dá três. Um mais um dá dois. Aí esse dois vai somar com o outro um, que dá três. E daí mais. Não, vai ser três mais um, não vai ser só. É isso. Gente, eu sou do direito, tá? Mas a progressão geométrica ela tem uma fórmula que vai dobrando, né? A cada tempo, o valor inicial. Então, a gente tem simuladores para isso.
ele dobra muito mais rápido do que se for. Eu acho que tem um engenheiro aqui que pode ajudar a gente melhor na explicação, mas enfim, os juros compostos é juros sobre juros, porque tu vai pegar aquele juro que rendeu e vai somar o principal, e o rendimento não vai ser só sobre aquilo que você está colocando, vai ser sobre o montante daquilo que você está colocando, aquilo que você colocou e aquilo que já rendeu. Por isso que dobra o principal muito mais rápido. Acho que agora eu consegui explicar, né? É a minha veia do direito fala mais forte, né? Tudo depende. Mas os juros compostos, então ele começa a partir do momento que você consegue guardar esse dinheiro. Ele paga, você paga todo mundo menos a si. Então você começa pagando a si mesmo esses 10%, que é a soma que ele fala ali no começo, né? Guarde, conserve consigo 10% daquilo que você ganha. Ele fala de 10, cada 10 moedas de prata, cada 10 moedas que entram, guarda uma, né? Mas a gente atualizou o dinheiro, tudo a gente tem. Então, a cada 100% que você ganha, 10% você guarda e vai fazendo esse dinheiro trabalhar, né? Então, esse dinheiro vai crescendo em progressão geométrica, com juros compostos, e você vai acumulando muito mais. Mínimo 10%. Se puder guardar mais, melhor. Isso mesmo. Justamente até ali no mapa mental que eu fiz, eu coloquei assim, que o primeiro passo é a gente ver se tem dívidas ou não e fazer o orçamento, porque às vezes a gente vai ter que baixar um pouco o nosso padrão, porque a gente deu um passo maior do que a gente poderia, né? Então, às vezes a gente está muito vivendo como se a gente ganhasse o dobro do que realmente a gente ganha, né? Só deixa eu admitir que eu ia entrar aqui. Isso. Aí, deixa eu aqui, ó. A oportunidade, ele fala muito da oportunidade e da deusa da boa sorte, né? Que a boa sorte acolhe aqueles que estão atentos às oportunidades. Tem uma, tem um ditado que eu ouvi uma vez na minha vida, que eu incrivelmente apliquei para outras coisas e não para o dinheiro, né? Que dizia assim, ó, que a boa sorte é uma mulher que ela é careca atrás e ela é cabeluda na frente. Então, quando ela aparece na sua frente, você tem que agarrar a oportunidade, a boa sorte. Porque se ela passar, você não consegue mais agarrar, porque ela é careca atrás. Então, a oportunidade ela vai vir até ali na parte que ele fala sobre isso, ele fala que o seu primeiro julgamento é aquele que é importante, seria o correto. Não sei se vocês já prestaram concurso, mas quem presta concurso sabe muito o que eu vou falar agora. O teu subconsciente, ele tem a resposta correta. E geralmente você marca a resposta correta e depois quando você vai fazer de novo, você fica em dúvida e você marca outra. Você você leva muito menos tempo para discordar de você mesmo, para não confiar em você do que nos outros. Então a gente se tem muitas vezes em baixa conta. A, essa do subconsciente, tudo, a gente vai trabalhar muito no terceiro livro, que são as 7 leis espirituais do sucesso também. Porque a gente duvida muito da gente, da nossa capacidade, muitas vezes. Então, às vezes a oportunidade vem, você sente que é correto, você sabe que é correto, mas você ou não acredita, ou duvida, ou não confia. Se você tem todas as informações de que aquilo é um bom negócio, se você sabe que aquilo é um bom negócio e sente que aquilo é um bom negócio, é um bom negócio. Só que muitas vezes a gente duvida disso. É, aconteceu comigo muito recentemente. Eu precisava comprar uma passagem aérea. Eu falei, não, eu sabia que estava um bom preço, eu sabia que eu devia ter comprado aquele dia. Aí eu falei, não, eu vou esperar, porque eu vou confirmar não sei o quê, e amanhã eu compro. Gente, quando chegou na manhã, estava o dobro do preço. Literalmente, eu me ferrei nessa, né? Porque eu fui esperar. Então, eu sabia que era. Se eu tivesse confiado, a oportunidade estava se apresentando. Então, eu sempre lembro dessa história da mulher que se ela passar, você não consegue mais agarrar, porque a oportunidade é assim. Então, ele fala muito sobre isso, né? Que a gente não vai encontrar boa sorte nos jogos, a gente não vai. Geralmente, isso tem estudos da psicologia sobre os ganhadores da Mega Sena. O quão rápido eles voltam ao padrão original.
Justamente por quê? Porque o dinheiro veio fácil, eles não trabalharam aquilo, eles não aprenderam as regras. Então, 90% volta ao padrão inicial muito rápido. Aquele dinheiro simplesmente vai, ele é como se tivesse um dreno, o dinheiro vai embora. Por quê? Porque você não construiu, você não teve o conhecimento, você não estudou. Veio rápido e foi rápido. Então, é uma oportunidade que a pessoa teve, porque ela ganhou aquele dinheiro, ela poderia construir uma vida próspera financeiramente, mas o dinheiro vai embora muito rápido. Então, aqui ele fala tanto no começo quanto tem um capítulo só de boa sorte, né? Eu achei muito interessante. Aqui no, aqui no meu livro, a página 32 e a página 33, gente. Duas coisas que eu separei aqui para falar com vocês. Até eu vou ler o trecho aqui, ó. A força de vontade não passa de um propósito inflexível para dar conta de uma tarefa que você mesmo se obrigou. Se eu determinar para mim mesmo uma tarefa, por mais boba que seja, terei de levá-la a cabo. Como poderia, de outro modo, ter confiança em mim para fazer coisas importantes? Quando me decido por uma tarefa, vou até o fim. Consequentemente, tomo muito cuidado para não começar tarefas difíceis e impraticáveis, porque tenho o meu conforto íntimo em alta conta. Tem um conceito que a gente usa muito, chama impecabilidade da palavra. O nosso cérebro, ali até na outra página, tem assim, ó, uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Digam isso pela manhã, assim que acordarem, à tarde, à noite, em todas as horas do dia. Isso aqui é o conceito da repetição. A impecabilidade da palavra e a repetição, elas estão intimamente ligadas, intrinsecamente ligadas, porque tudo que a gente repete conscientemente, a gente grava no nosso subconsciente. E 90% do nosso tempo a gente está no subconsciente. Então, é o nosso subconsciente que está decidindo se a gente respira, se a gente tem fome, se o sangue está fluindo, se o coração está bombando. A gente não está pensando nessas coisas. Agora mesmo aqui, a gente está aqui, mas o nosso corpo está fazendo uma série de funcionamentos que a gente não está consciente. Então, o subconsciente, ele guarda da mesma forma que ele guarda o funcionamento, como o nosso corpo deve funcionar, como o nosso corpo deve se regenerar, ele guarda os nossos padrões de reações, né? Então, quando alguma coisa acontece, a minha primeira reação, eu não penso. Justamente por quê? Porque se eu estiver numa situação de perigo que eu tenho que sobreviver, que eu tenho que correr, eu não posso pensar, senão eu morro, né? Porque eu estava lá na savana, o tigre veio, a folha balançou. Não vou esperar para ver se é um tigre, para conversar com o tigre. Não, vou correr. Então, o nosso subconsciente, ele é da sobrevivência. Ele é projetado para assim ser, né? Então, todas as nossas crenças ficam lá também. Tudo aquilo que a gente aprendeu ouvindo, vivendo, sob forte impacto emocional ou sob repetição, isso vira uma crença, que é um padrão de comportamento e está lá no subconsciente. Por isso que aqui que ele fala, repita 3 vezes por dia, porque você repetindo, você consegue refazer esse padrão de comportamento. Já eu tenho que gastar tudo que eu ganho, não. Uma parte de tudo que eu ganho pertence a mim, ao meu futuro. Uma parte de tudo que eu ganho. Quanto mais você repetir isso, mais ele grava no subconsciente e mais vai tornar automática a sua ação de guardar para você assim que você receber uma parte daquilo que você ganha. E a impecabilidade da palavra faz justamente isso. Quando você se compromete com algo, qualquer coisa, tá? Por isso que é muito importante, a partir de hoje, você começar a pensar nas coisas que você diz que você vai fazer. Porque, normalmente, quando eu digo que eu vou fazer alguma coisa para outra pessoa, eu vou lá e faço. Agora, quando eu digo que eu vou fazer algo para mim, algumas vezes eu não faço. Não é assim? É muito mais fácil fazer quando eu falo para os outros. Eu vou lá, faço a meta de correr todo dia de manhã. Aí, tô cansada. Ai, tá chovendo. Ai, não sei o quê. Verdade, fazer para o outro é mais fácil. É justamente isso. E é o que que acontece quando eu não tenho o conceito da impecabilidade da palavra? Quando várias vezes eu digo que vou fazer alguma coisa e não vou. Quando eu quero realmente algo, quando alguma coisa é realmente importante para mim, eu coloco lá de meta, o meu cérebro já está acostumado a não fazer. Então não é tão importante. Ela sempre fala que vai fazer as coisas e não faz. E o meu padrão de comportamento já se tornou esse, pela minha repetição de
ter me comprometido comigo e não ter feito. Então, quanto mais eu penso de falar, eu vou fazer, e quanto mais eu vou lá e realmente faço, mais eu estou treinando meu subconsciente para aquilo que eu quero. Então, se eu me comprometo a guardar 10%, eu vou lá e guardo 10%, é uma crença, uma profecia autocumprível, né? Eu vou reforçar essa crença no meu subconsciente e vou realmente fazer isso. Pode falar. Ô, Paulo, e confiar no processo também, né? Às vezes a gente começa guardando pouco e o rendimento é pouco também, né? Mas lá na frente isso vai fazer diferença, né? Então, se a gente Isso, estabelece uma meta, é interessante que a gente siga, vai seguindo, né? Que uma hora o retorno vai vir, né? Tem que começar de algum jeito, ainda que com pouco. isso. E esse negócio do confiar no processo é muito importante, porque aqui até tem outras falas dele, né, sobre gente que começa a querer vir emprestar dinheiro de você, gente que começa a querer te dar conselho de investimento. Então, é realmente ter a meta clara e esperar. Ele fala muito do tempo, né? É você confiar no processo, é justamente isso, confiar no processo, porque aquilo ali vai somando, vai somando, vai somando, vai somando. Vai ter uma hora que você vai falar, caraca, funciona realmente. E aí você vai ter lá a primeira vez que eu tipo, não tive dívida e que eu tive dinheiro no banco e que me rendeu R$ 1, cara, eu falei assim, meu Deus, o dinheiro estava ali parado e eu ganhei dinheiro. E isso vai te dando mais motivação para economizar mais, para fazer mais dinheiro, né? A Juliana colocou aqui. Fala isso para o meu marido, como não fazemos os acordados para nós mesmos, sendo que você é a pessoa mais importante da sua vida, ou pelo menos devemos considerar assim, justamente isso. A gente é a pessoa mais importante da nossa vida. A gente nasceu lá, de uma mãe, mas sozinho, fora os gêmeos, né? Claro. Mas vai estar lá no nosso final da vida sozinho. E se você acredita em outras vidas, talvez vá para outras vidas, talvez vá esperar o julgamento, a gente tá sozinho, a gente é a pessoa mais importante. Ah, eu tenho filhos. O seu filho, quem é mãe, pai, filho é o mais importante, sim, mas como você vai ajudar o seu filho se você não estiver bem, se você não cuidar de você? Então é aquele negócio, né? Coloque primeiro a máscara de oxigênio em você e depois nos outros, né? Será que o tal quadro dos sonhos seria uma boa nesse caso, para sempre nos lembrarmos das nossas metas e o caminho que precisamos trilhar para conquistá-los? Sim, tá? Eu vou dizer assim, ó, se você tem a sua meta, deixa eu pegar uma foto aqui para vocês. Se você tem a sua meta perto de você, no lugar que você vê com frequência, você ativa cada vez a parte do seu cérebro em que você colocou isso de meta, sabe? Então você está constantemente lembrando e trabalhando para aquela meta. Às vezes não é nem algo sobrenatural, é alguma coisa que tá ali no seu subconsciente, você está jogando e reativando aquilo para o seu subconsciente sempre. Então, o quadro dos sonhos é importante. Esse ano eu montei com imagens, né? E coloquei de plano de fundo as minhas principais metas para sempre lembrar. Então, a gente está sempre com o celular hoje em dia, não, é inegável. Ah, tem gente que quer diminuir o uso do celular, tudo, mas isso é inegável. Então, você colocar aqui pode ser uma boa ideia para ficar te relembrando do seu propósito, né? Ou antes eu tinha assim, né? Tipo, a minha principal meta eu imprimia, colocava aqui, colocava a data e deixava na frente do computador. Por quê? Porque eu trabalho no computador, então 10 horas do meu dia, pelo menos, eu estou na frente do computador, né? Então era uma coisa que eu via constantemente, da mesma forma. Aquilo ali se realizou naquela data, por quê? Porque o meu subconsciente estava ali, eu estava ali vendo aquilo e a repetição faz acontecer, né? A repetição fixa aquilo no teu subconsciente. Deixa eu ver aqui. Minha via Boca Rosa, aqui, ó. Por isso o clube é um inegociável para mim. Se não, faço tudo para todos e me deixo em segundo plano. Essa ideia da tela de descanso é top. Vi a Bianca Boca Rosa falando sobre. A Bianca Boca Rosa, ela é uma empresária, assim, ó, que eu admiro muito, assim. Ela tem algumas ideias e ela vem tudo disso. Ela trabalha a criatividade dela, ela trabalha ela tem um foco e ela vai. E ela vai, ela monta estratégia e vai indo, né? Minha tela solar é uma imagem cheia de livros para não desistir no meio do processo. Isso aí. A gente vai aqui juntos, né, durante esse ano, lendo, fazendo os encontros. Eu vou trazendo aqui as minhas percepções, vocês vão trazendo as de vocês, porque às vezes é o mesmo livro, mas cada um tira.
um aprendizado, né? E isso que é muito legal de ter pessoas podendo discutir isso, podendo conversar. E conforme for aí passando o ano, a gente vai estar tudo se conhecendo, né? E que eu acho muito legal, né? Então, a impecabilidade da palavra, ele traz aqui, né, dizendo que quando ele se decide, por isso que ele toma muito cuidado nas coisas que ele diz que ele vai fazer, mesmo por menor que seja, ele toma muito cuidado e ele não deixa para lá, ele cumpre. Por quê? Porque daí ele está reforçando o comportamento assertivo dele, né? E a repetição, às vezes, tem algo que você quer muito. Monte uma frase, repita essa frase no. Bom, aqui eu tenho que falar uma coisa muito importante para vocês, tá? Sobre metas e sobre isso que a gente está conversando. Não façam no negativo. Então, eu quero me livrar das dívidas. Não, a dívida está no negativo. Há uma chance do seu subconsciente pegar só a palavra dívida. Então, trabalhe com as metas no positivo. Eu quero ter rendimentos mensais de R$ 5.000. Eu quero economizar R$ 2.000 por mês. Já pressupõe que você, ou eu quero, minhas dívidas somam um montante de 100 mil. Eu quero R$ 100.000. Quero, né, conquistar R$ 100.000 até o final do ano. Alguma coisa assim, sempre no positivo, tá? Não, nunca coloquem suas metas no negativo, porque em programação neurolinguística, o não forma imagem. Então, por isso que quando você fala assim, não pule, a criança pula, porque o não tem imagem. Então, o tempo de processamento que vai levar, ela vai ouvir, o subconsciente dela vai pegar só o pule. Então, o negativo, ele não forma imagem, não é uma boa forma de você usar repetição. Então, sempre que você for usar a repetição, igual ele coloca aqui, uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim, uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Ele coloca aqui, repita, né, de manhã quando acordar, de tarde, de noite, antes de dormir. Então, você vai estar repetindo ali 3, 4, 5 vezes por dia essa mesma frase. Essa frase está no positivo, uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Aí, quando você receber algum dinheiro, vai ser a primeira coisa que você vai lembrar. Uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. E daí você vai fazer, certo? Essa aqui era a parte que eu queria trazer sobre isso. Uma parte que ele fala da sabedoria, que eu acho que eu já passei sobre ela, é que a sabedoria é muito importante, tem o homem mais. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, tem uma passagem bíblica em que ele pede sabedoria, né? A sabedoria, gente, é o conhecimento colocado em prática. Eu não sei se eu falei isso nos stories, mas isso aqui é uma coisa muito importante que eu quero trazer do clube do livro. Porque aqui a gente está adquirindo conhecimento lendo o livro, né? E quando que a gente vai se tornar sábio nesse conhecimento? Quando a gente colocar em prática, quando a gente entrar em ação. Ele fala sobre sabedoria, acho que umas 2 ou 3 passagens no livro. E a sabedoria é esse conhecimento colocado em prática. Então, quando você vai se consultar com um sábio, com alguém que já fez, com alguém que tem esse conhecimento, é justamente isso. Porque ele teve o conhecimento, ele teve acesso ao conhecimento de alguma forma, em algum lugar, e ele colocou em prática e ele conseguiu alcançar aquilo. Então, ele realmente colocou em prática o conhecimento e teve a sabedoria. E daí aqui a gente chega nas leis. Pode falar. A gente pode abrir o microfone e falar. Detalhe, às vezes a gente quer, assim, saber sobre alguma coisa ou ter conhecimento de algo e busca pessoas erradas. Então, assim, ver exatamente qual o resultado que aquela pessoa teve, né? Basear Isso. nossa, assim, como uma medição mesmo, ver pelo resultado que tiveram, não só pelo fato de falarem, né? Isso, tem muita gente que fala muita coisa. Investe nesse, investe naquele. A gente vê isso agora muito. Tem muito youtuber de investimento, eu tô muito na internet, né? Então tem muita coisa de marketing digital. Hoje eu vejo ali muita gente. Aí você vai ver a pessoa está ensinando marketing digital, que ela conquistou dinheiro ensinando marketing digital. Então, efetivamente, ela não trabalhou em outra área, não teve os desgostos de outra área, né? Então, é justamente isso, procurar alguém que teve o resultado que você quer na área que você quer, né? E às vezes justamente, não acreditar só que a pessoa teve, porque tem muita gente que fala muita coisa, né? E daí quando a pessoa chega e te comprova assim, não, eu ganhei dinheiro, você quer investir em joias, né? Daí a pessoa, não, eu fiz esses negócios, eu tenho esse dinheiro de joias. Aí a pessoa realmente entende do que ela tá falando, né? Tem isso. Daí que ele chega nas 7 soluções para falta de dinheiro, que eu anotei várias coisas, né? Que
que a primeira coisa é justamente colocar 10% do que entra, né, no seu bolso, se pagar primeiro, porque esses 10% vão garantir os seus bens mais estáveis no futuro, a acumulação deles e usar eles em investimentos bons depois, vai fazer com que eles rendam ainda mais, né? Vai garantir a sua aposentadoria, vai garantir os seus desejos do futuro. Eles vão ser usados para construir isso. Ai, mas eu tenho dívida. Justamente lá no final, isso eu também separei, ele fala do plano de 3 passos. Que o primeiro passo é você começar a guardar. Esse começar a guardar, ele tem justamente dois viés. Um que é para você provar para você que você consegue guardar, né? E o segundo é para te dar a motivação, que você vai começando, você tá lá cheio de dívida, igual eu tava, né? Aí você começar a ver render, nem que seja R$ 1 assim, já vai fazendo, vai te dando mais, cada vez mais motivação para fazer mais, né? E o segundo propósito dele lá é garantir que você tenha uma vida digna, porque às vezes você tá lá tão estressado, cheio, recebendo ligação de cobrança, recebendo ligação de cobrança, você não sabe o que você vai fazer. Aí você não consegue dormir direito, você não consegue se alimentar direito. Aí você perde seu foco, perde sua saúde. E isso faz com que a sua qualidade de vida caia muito. E a terceira do plano lá para sair das dívidas é reajustar justamente as suas despesas mensais, né? É você viver com 70% daquilo que você ganha. E não 90%, né? Aí que tá, ali alguém fala assim, guardar 10% é o mínimo. Se você tá com dívida, você talvez tenha que dar um passo atrás para viver, aprender a viver. Você tá vivendo com mais do que você ganha, se você tá com dívida, né? Então dá um passo atrás, reajustar as suas contas aí no primeiro, segundo mês, para viver com 70%, porque esses outros 20% aí você vai usar para pagar suas dívidas e 10% você vai guardar, justamente para você não desanimar, né? E também enumerar as dívidas e avaliar o que pode ser quitado primeiro e traçar um plano do quanto tempo levará para quitar. Isso é fundamental. Isso eu também coloquei no meu mapa, assim, você saber o quanto você deve para quê? Para quem? Tem, isso eu vou falar para vocês, você tem um incontável número de pessoas que têm medo do dinheiro, que o dinheiro é um bicho de 7 cabeças, assim, ó. A pessoa não sabe quanto entra, a pessoa não sabe o quanto ela deve, ela só sabe que ela tá naquele bololô ali, naquela bola de neve, as dívidas estão aumentando, mas ela não para renegociar uma dívida, ela não para listar tudo que ela deve. Então ela sabe mais ou menos de cabeça, assim, mas não quer nem pensar sobre o assunto, não abre a fatura do cartão de crédito. Teve até esses tempos, passou um meme no Instagram, de que uma das meninas que estão no Big Brother agora, se não me engano, ela excluiu o aplicativo do banco, porque ela não queria saber, porque ela estava devendo, ela não queria saber, mas saber o quanto ela devia, porque ela não tinha dinheiro. Então, é você não ter medo de olhar para a sua situação, de falar, não, eu cheguei até aqui, como é que eu faço para mudar isso? Como é que eu posso mudar isso? E às vezes tomar esse choque de realidade, assim. Então a gente não pode ter medo, né, de olhar para a verdade, porque é a verdade que vai tirar, vai ajudar a gente a sair de onde a gente está. Se esperar estar tudo certo para começar, a gente nunca começa. Gente, isso é fundamental também, assim, ó. Tem um mantra, inclusive eu tenho um vídeo no Instagram sobre isso, que é pronto, nunca preparado sempre. Se eu for esperar para estar pronto, eu nunca vou começar. Vai ter sempre um amanhã, alguma coisa que eu vou ter que fazer, um curso que eu vou ter que fazer. Ah, eu quero um negócio especial no Excel para eu começar a fazer isso. Aí você não para, não monta, não começa. Então, assim, ó, se posiciona preparado. Não, estou preparado para olhar diferente, estou preparado para fazer diferente, estou preparado para mudar. E é isso aí. Porque todas as pessoas aqui que tinham problemas financeiros durante o livro, né, que a gente lê as histórias, elas falaram, não, eu vou fazer. Não, é assim que eu vou me posicionar. Quem que eu preciso procurar? O que que eu preciso fazer? Qual conselho que eu vou ouvir, né? De quem que eu vou ouvir esse conselho? Teve um que era escravo e o outro deu o conselho para ele, trate o trabalho como seu melhor amigo. E ele foi e assumiu aquele conselho e ele deixou de ser escravo, quitou suas dívidas e passou a ser um dos homens mais bem-sucedidos da região que ele morava. É como naquela passagem que fala que as dívidas são
as nossas inimigas, temos que dar o nosso máximo para vencê-las. Isso mesmo, a gente tem que conhecer elas, conheça o seu inimigo, né? A gente tem que conhecer eles, tratar eles como inimigo e vencer, realmente. Eu vou agir aqui para vencer esse inimigo. E daí aqui voltando, né? Porque eu já fui lá para o final do livro das dívidas, né? Mas justamente o primeiro passo é você guardar esses 10%, porque vai garantir o seu futuro, vai te dar motivação e ele vai começar a render já. Você vai conseguir, igual a Bianca falou aquela hora, né? Confiar no processo, porque cada 10% que você vai juntando, quando aparecer uma boa oportunidade, se equivale a 40%, você vai conseguir aproveitar, porque você já vai ter guardado ali durante um tempo, né? Eles falam de 12 luas. 12 luas não dá bem 12 meses, né? Mas para você realmente parar para olhar aquilo ali e falar o que eu vou fazer com esse dinheiro agora, dá um tempo para o processo, né? Confia no processo, confia que vai dar tudo certo. Faz um plano, estabelece o plano, gasta o tempo necessário no futuro para planejar isso, gaste o tempo necessário no passado para aprender com seus erros, mas viva no agora, execute no agora. Então, traça o seu plano e volta para agora e confia no processo, confia nesse plano que você montou, né? Aí a segunda solução que ele falou é justamente controlar seus gastos, então é olhar para os meus gastos atuais, onde está indo o meu dinheiro. Às vezes tem um negócio que as pessoas, um ditado popular, né, que ninguém tropeça na montanha, a gente tropeça nas pedrinhas. Então, muitas vezes, é o meu aluguel que está caro, não sei o que está caro, mas você não se dá conta dos seus pequenos gastos. Eu tô sendo muito indulgente comigo, eu tô pedindo o iFood todo dia. Porque daí não planejei minha refeição, tô cansado, tal. Só hoje, só hoje, só hoje, só hoje. O hoje vira uma bola de neve. Então ninguém tropeça na montanha, nas grandes contas, no aluguel, na parcela do carro, no IPVA. Não, essas são contas fixas, essas são contas que você sabe que você tem. Quando você fez, você já provavelmente programou com a sua renda. O que a gente tropeça é nas pedrinhas. É um carnê. Eu tinha muito carnê da Renner, gente. Até porque era o único jeito que eu tinha, não tinha crédito, né? Então, eu tinha no carnê da Renner, na saída todo final de semana. Alguém mandou uma risada. Mas é verdade, tá? Eu tinha um incontável número de carnê da Renner. É na saída de todo final de semana. É na cervejinha todo dia, na cervejinha. São pequenos gastos, são as pedrinhas, assim. Aí quando você para somar todos eles, mano, já dá uma pedra considerável. Aí você já consegue olhar. Você já fala, não, vou, vou me dar aqui de meta. Se eu conseguir cozinhar, por exemplo, 4 dias na semana, vou me dar de prêmio uma refeição fora, bem boa no final de semana. E assim, se você fizer o plano, olhar de frente, né? Então, controlar os gastos ali, diminuir para pelo menos 90% se você não tem dívidas e 70% se você tiver dívidas, aí já começa a andar o plano. Estou cansada hoje, mereço um agradinho e vira um hábito descontrolado. É justamente o eu mereço, eu tô cansada, só hoje são desculpas que o nosso subconsciente traz para sabotar os nossos planos muitas vezes. Por quê? Porque está exigindo uma certa dificuldade. Então, ele entra no modo sobrevivência, ele entra no modo querer economizar energia. E muitas vezes, aqui tem homens também, né? Mas as mulheres, vocês vão ver que muitas vezes isso coincide com um ciclo, tá? Porque tem uma época do mês que a gente tá mais cansado também. Então, a gente resistir à nossa vontade de de se sabotar, de procrastinar, porque é o que economiza mais energia, é muito difícil. Então você tem que criar, você tem que prestar atenção no seu comportamento em você e criar estratégias para quando isso acontecer. Se eu pensar hoje eu mereço, o que que eu vou fazer? Vou falar, mas eu mereço também quitar minhas dívidas. Mas eu mereço também criar alguma coisa para contestar quando vier esse pensamento. É só hoje. De hoje em hoje, amanhã não tem dinheiro. Então, eu vou deixar para domingo. Só hoje eu vou pedir isso. Não, só hoje eu vou conseguir economizar. Pode falar. Na verdade, a gente tem que criar o hábito de que, assim, receber o salário, a primeira coisa que faz é os 10%, né?
Não pensar em, eu mereci isso, eu mereço aquilo. Não, já guarda, já bota lá num lugar que você não vai ver e já poupa ali aqueles 10%. Um investimento aí que não dá para mexer é justamente isso. E uma coisa muito importante da sua fala é você gastar depois que você recebe. Porque agora com os créditos, cartão de crédito, etc., acaba sendo muito fácil você gastar assim, contando com o ovo na copa da galinha, né? Então você gasta primeiro, aí depois você vê como é que você vai pagar. Não, aí você não vai nem conseguir guardar os 10% quando entrar o salário, né? Então, isso ganha primeiro, gasta depois, e na hora que entrar o ganho, já guarda esses 10%, já tira da sua vista, né? Aí que vem o planejamento, né? Saber qual que é o seu custo, quanto você gasta para as coisas básicas, né? Do dia a dia, da casa. Então, o planejamento também é importante, né? Isso, até eu vou mostrar para vocês depois. Quem não tem planilha financeira, eu tenho um arquivo de uma planilha financeira no Excel. Depois eu vou compartilhar minha tela aqui, se não travar tudo. Mas que tem justamente para você colocar ali quais tipos de gasto. E aqui também, eu estou na página aqui 45, tá? Não sei qual que é a edição de vocês, mas que é o propósito de um orçamento, que é justamente falar do orçamento, né? E aqui, ó, faça um orçamento de suas despesas de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres e para satisfazer seus mais valiosos desejos sem depender mais do que 9/10 dos seus ganhos. Então, você fazer esse planejamento dentro dos 90%, tirando já esses 10% que você vai esconder de você. Você vai guardar para o seu eu futuro. E por que que ele fala aqui que é para satisfazer seus desejos também, para guardar para atender os seus prazeres? Porque se ficar muito, muito, muito regrado, muito, muito, muito difícil durante muito, muito tempo, não vai ser sustentável. Seu cérebro ele vai dar um jeito de sabotar você. Então, você não pode. A gente fala que tem 4 tipos de pessoas quando lidam com o dinheiro. Os evitadores, que são aquelas pessoas que têm medo de falar de dinheiro, têm medo de pegar em dinheiro, não gostam de cobrar, não gostam nem de receber o dinheiro. Elas entram lá, ficam lá no banco, saem, elas não sabem de nada. Os poupadores, que são aquelas pessoas que só poupam, só poupam, só poupam, só poupam, não se dão o luxo, às vezes, de comer fora, né, se dar algum prazer. E daí, só poupa, só poupa, só poupa, a vida fica muito pesada, não pesada financeiramente, porque a pessoa vai ter dinheiro, mas pesada de ser vivida, não fica leve, né? Então, a pessoa só compra um sapato quando. Aqui falando, né? Só compra o sapato quando o outro arrebenta, quando o outro estoura a sola. Só se dá o luxo de vez em quando. Não se dá o luxo nem de vez em quando, né? Então, os poupadores são esses. E os gastadores, que daí já é uns 60% da população, gasta sem poupar. Entrou, já gasta tudo. Ah, não, e às vezes é o que eu falei agora há pouco, né? Às vezes já está gastando contando com o dinheiro que vai entrar. Então, não para, não olha, não analisa, não faz um planejamento. Esses são os gastadores. Daí tem a gente chama de monge, que são as pessoas que acham que não precisam de dinheiro, que vivem em outra. Esses são raros, né? Principalmente na nossa sociedade, que é extremamente capitalista, de consumo. Então, qual que é o ideal? Você não ser evitador, né? E você ter um equilíbrio entre você gastar e você poupar. Você saber. Por isso que é importante você ter esse pote, eu chamo de potinhos, né? Que tem os potinhos do essencial, os potinhos do lazer, do prazer, potinho da doação e os 10% que você vai guardar para o futuro, né? E aí, se você tinha dívidas e aprendeu a viver com 70%, você, inclusive, pode continuar vivendo com 70% depois de quitar e usar esses outros 20%, né? Daí, a terceira solução que ele traz é multiplicar os rendimentos, procurar bons investimentos. Tem muita informação na internet hoje, então, para a gente ficou mais fácil. Eles tinham que buscar o cara lá que era especialista na época, né? Hoje em dia a gente pode usar o YouTube ali, né? Usar. A gente tem muita informação ah, na internet que a gente pode usar. Então, para multiplicar os rendimentos, só que ele fala também, né? Com cuidado, com sabedoria, protegendo o seu patrimônio contra a perda. Então,
manter uma reserva de emergência. Eu até coloquei aqui que o infortúnio, eu sublinhei, né, que o infortúnio ama uma brilhante marca. Então, às vezes, você é uma pessoa que nunca teve muito dinheiro. Aí você vê lá 20 mil na sua conta. E às vezes tem pessoas que isso é pouco, mas tem pessoas que isso é muito. Aí você vê lá essa grande marca. Aí alguma coisa acontece. O carro quebra, o pneu estoura, dá vazamento na casa. Por quê? Porque o infortúnio ama uma grande marca. Então, às vezes, você atinge a marca, aí você tem que ter justamente essa sabedoria para ter uma reserva de emergência, para montar e trabalhar o seu subconsciente para que você não crie esses infortúnios, porque muitas vezes, se você tivesse feito a revisão do carro, ele não teria quebrado. E aí é tudo uma sucessão de eventos, né? Então, ele coloca aqui, né, que é prudente aprendermos a manusear e proteger pequenos montantes antes que os deuses nos confiem somas, maiores somas. Então, a gente vai aprendendo a administrar, vai protegendo contra a perda, não vai pedir conselho para o padeiro a respeito de joias, vai trabalhando o conhecimento, vai multiplicando, e conforme a gente vai multiplicando, ele fala muito dos juros compostos, as somas vão ficando cada vez maiores, né? E ele tem uma passagem que ele fala sobre que o cara ganhou dinheiro e veio o familiar procurar para usar o dinheiro. Aí ele fala assim: cuidado para que o fardo dos outros não se torne o seu fardo. Então, quando às vezes as pessoas, você vai falar que você está feliz, muitas vezes isso vem de dentro da família, né? Então, você saber que aquilo você está guardando para o seu futuro. Você guardar um dinheiro para que você possa emprestar sabendo que é meio dado, entendeu? Você não vai emprestar aquilo que vai comprometer o seu futuro. Aí, se a pessoa der certo ou não, aí ela vai te devolver ou não, mas você não vai contar com aquele dinheiro. Isso é uma coisa que, principalmente quando for aumentando o montante, a gente tem que sempre lembrar que é do nosso futuro, de por que que a gente quer aquilo, de a gente tem que assegurar os rendimentos e que se a gente só vai sair dessa realidade se a gente pensar no futuro, né? E a sexta solução que ele traz, a quinta, né? A quinta, é fazer do lar um investimento lucrativo, que é justamente você trabalhar o seu lar para que você consiga controlar as suas despesas, ter um lar feliz. Ele fala aqui de comprar a própria casa. Hoje em dia, não necessariamente tem gente que é nômade, né? Tudo. Então, mas você ter essa segurança, talvez, né, de guardar esse valor que seria um aluguel, que quando você tem a casa própria, você consegue usar esse valor para investimentos. Então, assim, vocês vão ver isso, tem muito guru financeiro que fala assim, ó, mais vale você alugar e investir o valor da parcela do que você comprar um imóvel próprio. Aqui você tem que contar que a pessoa vai guardar o valor, entendeu? O que acontece é que o 90% dos brasileiros não vão guardar esse valor. Então, você investir no imóvel próprio pode ser uma boa solução. Normalmente, para 90% das pessoas, é a melhor solução. Porque você vai estar investindo aquele dinheiro que você, de outra forma, não guardaria, que você gastaria com luxos, com coisas que você pode, né, não fazer, ou mesmo com aluguel. Você gastaria em outra coisa, você vai estar investindo no imóvel próprio. E quando você acabar de pagar ele, você vai ter mais dinheiro para investir. Então, eu discordo muito desses gurus por causa da realidade da população brasileira realmente, assim. Porque a folha, o papel aceita tudo. Se eu comprovar com cálculo que é mais vantajoso eu realmente investir o dinheiro e só comprar depois do que comprar financiado, o papel aceita. O problema é isso na prática, o problema é a realidade, né? Eu vou realmente guardar essa diferença? Eu vou achar investimentos que me rendam o valor necessário para daqui a 10 anos comprar um imóvel? É mais fácil eu parcelar agora e ir pagando essas parcelas. Aí tudo depende da sua realidade e da sua mentalidade, né? Então, fazendo do lar um investimento lucrativo é isso, você ter o próprio teto, você talvez comprar a sua casa ou conseguir guardar esses valores, você fazer ela um bom lar, né? Que não gaste só dinheiro, também é muito importante.
E a sexta solução é assegurar uma renda para o futuro, que é aquilo que a gente estava falando, fazer o dinheiro trabalhar ele mesmo para você. Você procurar investimentos lucrativos e e aproveitando-se dos juros compostos, né, para fazer eles renderem cada vez mais e fazer esse dinheiro render. Então, vai chegar um momento que você vai ter tanto dinheiro que vai render a mesma coisa que o seu trabalho. E isso é um investimento que vai estar rendendo, né? Que vai estar rendendo uma renda para o futuro, né? No caso, você vai se aposentar, a gente não sabe, estabilidade não existe, Flávio, é algo sem fala. A gente não sabe como é que vai estar o INSS quando a gente for se aposentar. Se vai durar para sempre, quem já é aposentado, né? Então, é você fazer esse dinheiro e ir trabalhando para você para que ele gere uma renda. Porque ou ele complemente sua renda no futuro, ou que ele ajude seus filhos depois, né? E a última solução para a falta de dinheiro que ele dá é aumente sua capacidade para ganhar. Então, procure mais conhecimentos, melhore o seu ofício, seja especialista na sua área, vá melhorando com o tempo, dentro dos potinhos, eu vou passar para vocês, depois eu tenho um potinho ali, eles falam para você separar uma parte do dinheiro para o seu conhecimento, para investir em livros, em cursos, no seu ofício, justamente para que você aumente sua capacidade de ganhar. Então, eu vou passar esse material depois, eu vou procurar, na verdade, porque foi num curso que eu participei. Tinha vários potinhos, assim, né? Ali ele fala só do essencial e dos prazeres, mas lá naquela divisão tinha um potinho também para sua educação. Então, isso eu acho muito importante. Eu gosto de estudar, tem gente que não gosta, então você não necessariamente precisa fazer curso, né? Você pode procurar ser o melhor no seu ofício fazendo outras coisas, né? E aqui tem uma coisa que eu quero trazer para vocês que ele coloca assim, ó, o desejo é a condição para a realização. Os desejos devem ser fortes e definidos. Depois de ter alimentado seu desejo por 5 moedas de ouro com a força do propósito necessário, pode então procurar maneiras similares para obter 10 outras moedas. O que que eu peguei aqui de estudo, que é o foco, é o propósito. Quando você tem um propósito bem definido, as chances de você conquistar aquilo muito rápido são muito altas, porque aquilo está na sua mente. A gente vai ler um livro do Clube, que é Mais Esperto que o Diabo. Ele fala muito sobre você ter um propósito muito bem definido e na sua mente o tempo inteiro, porque aí você consegue evitar as distrações. Então, se eu tenho um propósito que é guardar R$ 10.000 esse ano, cada vez que eu for gastar o meu dinheiro, eu vou lembrar do meu propósito. Eu vou lembrar do meu propósito, eu vou lembrar do meu propósito. Assim vai ficar muito mais fácil. Estipular metas alcançáveis e fazer uma renda extra para conseguir realizar até criar o hábito. Isso mesmo. Às vezes, criar uma renda extra vai ser muito importante nesse primeiro momento. Depois que você acostuma, ele fala muito sobre a força do trabalho, que o trabalho é o que vai fazer a diferença na vida da pessoa, né? Aí você vai conseguir ainda mais dinheiro, né? Porque você vai quitar suas dívidas, vai sair da situação que você está, vai ter aprendido a fazer muito mais dinheiro e vai conseguir alcançar. As metas alcançáveis são muito importantes também, principalmente para você não entrar naquilo lá que a gente falou antes da impecabilidade da palavra, para você não falar que vai alcançar uma coisa e não alcançar e falar, tá tudo bem, não alcancei por causa disso, disso, dar desculpas, né? Então, sobre essas metas alcançáveis, que vai te dar mais gás e vai reforçar isso para o teu subconsciente, né? E aqui, eu não ter metas é a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva. Aí você tá indo conforme as marés, o teu dinheiro tá indo conforme as marés, às vezes tem, às vezes não tem, e isso é ruim. Então, se você tem metas, se você tem um propósito, muito difícil que você não consiga aquilo, né? Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui que é importante. Aqui do amigo, né? Da família, do amigo, se ele vier te procurar acerca de dinheiro, né? Das oportunidades eu já falei. E sobre a reserva de emergência, né? Você vai guardando o seu dinheiro, ele fala assim, que é melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. Então, às vezes a gente quer, eles falam assim, lucro de 1% ao mês, lucro disso, rendimento tal, tal. Esse tipo de rendimento que tem um lucro muito alto, geralmente é um rendimento de alto risco. E aí você pode ter sim um grande retorno,
mas você também pode ter um grande remorso, porque assim como você pode ter o rendimento, você pode perder, porque era um investimento de alto risco. Então, você trabalhar para ter uma segurança, você ter esse dinheiro numa reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele valor que você consegue tirar no momento que você quiser, e que ele, justamente por ser muito seguro, ele vai render pouco. É um CDB, uma LCI, uma LCA, alguma coisa assim que vai render. Não vai render muito, mas vai estar ali à sua disposição e vai servir para te dar segurança, né? Caso você tenha algum problema de saúde, caso você alguma coisa aconteça na sua casa, você não vai precisar mexer nos seus investimentos de longo prazo, por exemplo. Então, eu achei essa frase muito boa, assim, é melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. Então, muitas vezes, é melhor você ter cautela quando você vai investir, grandes somas, principalmente, ou sua reserva de emergência, e que você tem um grande remorso no futuro, você perder tudo. Aqui eles colocam várias histórias de gente que perdeu tudo, justamente porque ou queria grandes retornos, porque não teve cautela, porque não pesquisou antes as pessoas com quem se associava. Se você trabalha com associação, com negócios, né? Você dá aquela pesquisada antes, quem que é a pessoa, se ela sabe aquilo que ela está fazendo, com quem que eu vou me associar. Gosto de chamar de reserva da paz. Justamente isso, é aquilo que vai. Tem um outro livro que eu queria ter colocado no clube, mas daí já não tinha mais espaço, que é Psicologia Financeira. Ele fala justamente isso, que o dinheiro que você tem, os investimentos que você faz, tem que te deixar em paz. Então você, eu estou investindo na bolsa de valores, mas eu não suporto esse vai e vem da bolsa, isso me causa gastrite, isso me causa usura. Você não está tendo paz nos seus investimentos, né? Então, às vezes é melhor uma pequena cautela, você contar com lucros menores, mas ter essa paz, essa coerência com você mesmo, justamente para esse livro é maravilhoso, é justamente. Eu tô pensando se a gente fizer esse clube ano que vem também, colocar esse aí, tá? Que é psicologia financeira. E aqui sobre a reserva da paz, eu amei esse nome também, tá? Ele coloca que não temos condições de ficar sem uma proteção adequada. Às vezes, quem você é autônomo, por exemplo, você depende do seu dia de trabalho. Se você não tem essa reserva da paz, você vai estar sempre com medo de ficar doente. Você muitas vezes vai levar seu corpo a um limite que vai desgastar ele. Então, se você tem essa reserva da paz, você consegue viver melhor, com mais qualidade de vida, com mais tranquilidade. E dos três propósitos, já falei das dívidas, né? Opa, gente, saí da foto certa, tá, né? Isso. E aqui ele fala muito importante, isso aqui eu achei fundamental, porque era uma coisa que eu tinha na minha cabeça assim: eu não vou começar a guardar até pagar todas as dívidas. Aí ele fala aqui justamente isso. Não, você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai começar a guardar, porque você é a pessoa mais importante da sua vida, e você vai começar a pagar as suas dívidas ao mesmo tempo. Então, com uma parte do seu dinheiro, você vai pagar as dívidas, e com 10% você vai guardar para o seu futuro. E isso aqui foi uma coisa que mudou. Por quê? Porque você entra em ação, você começa a, inclusive, estudar investimentos, estudar onde você vai colocar a sua reserva de emergência. Isso te faz começar a entrar em ação, te faz a começar a ver o dinheiro, te dá mais vontade de economizar mais. Você consegue fazer escolhas melhores na hora que você vai gastar. Às vezes você estava tendo uma vida dois, três passos, degraus acima do que você realmente poderia, e às vezes você tem que baixar. E isso daí vai mexer muito com o seu ego, né? É por isso que você precisa de um propósito forte, você precisa saber onde você quer chegar, por que que você está fazendo isso, pensar no seu eu do futuro, como que você quer estar lá na sua velhice, né? Quando você estiver lá com seus 80, 90 anos. Vai querer estar tranquilo, vai estar querer estar, vai estar ansioso, porque não tem dinheiro para comprar remédios, muitas vezes. Então, é você ter esse propósito muito bem definido e você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você indo pagar suas dívidas. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Eu li aqui mais ou menos, eu falei um pouco sobre o que eu selecionei do livro, né? Eu vou, enquanto isso, não sei se vocês querem falar, né? Mas enquanto vocês vão falando, eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem.
Vocês gostaram? Vocês destacaram alguma coisa que eu não destaquei? Alguma coisa? Não. Vocês sumiram. Aí. Tá me ouvindo ou não? Tô ouvindo. Então tá. Acho que um ponto que a gente precisa destacar, né? O começo é sempre difícil, né? Então, que é costumeiro ver, né, nesse tipo de pensamento é que no início a pessoa vê, guardou algo que para ele foi muito sofrido guardar, e no fim das contas não é nada, né? Então, como a gente falou, 10%, né? Vamos pegar aqui um exemplo de por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, hoje guardar 10% seria em torno de R$ 130, né? E R$ 130 hoje, digamos, não resolve a vida de ninguém, né? Então isso costuma ser bem desanimador, né? Mas entender que o começo é difícil, o começo, o poupar é muito mais do que o rendimento, né? O que vai fazer o bolo crescer é o que tu vai poupar, não o que aquilo vai render, mas que com o tempo isso vai invertendo, né? Até chegar ao ponto onde o que tu vai poupar é quase relevante perto do que o que tu poupou está te rendendo, né? E quando falo com o tempo é anos, né? Uma forma, é um pouco, vamos dizer assim, não vou dizer triste, mas para algumas pessoas é complicado de entender, tinha um estudo, né, que fizeram, onde hoje em dia com o uso de inteligência artificial, né, criaram um teu eu do futuro, né? Então pegaram um grupo de pessoas e botaram com esses óculos de realidade aumentada, botaram para conversar contigo 40 anos mais velho, né? Então a IA te transformava num velhinho. E tu conversando com aquela pessoa, o que tu falaria, né? O que tu espera que aquele eu do futuro fala para ti hoje, né? Ou então o que tu falaria pro teu eu do passado, né? E para muita gente foi chocante se ver com a realidade, né? Se ver, querendo ou não, a gente quando for ficar mais velho, vai, né? Querendo ou não, a saúde diminui, né? As rugas aparecem, a mobilidade decai, e a gente sabe, o eu do futuro, né? Mas a gente nunca visualiza o eu do futuro. E quando tu realmente te visualizar com o eu do futuro lá, com menos saúde, não tendo toda essa disposição, quem teve essa interação no estudo, né? Tipo, no primeiro ano, a subida de poupança que teve foi absurda. Justamente que o Interessante. visualizar é muito difícil, né? Então, às vezes, se alguém quiser testar, hoje tem uns aplicativos aí onde tu tira uma foto e tu fica mais velhinho, né? Bota lá, se veja mais velho, né? E vê como que seria. É meio chocante, né? Mas ajuda, né? Então, por isso que eu disse que às vezes não é muito legal, mas é a vida, né? A gente vai. A única forma de não ficar velho é morrer jovem, né? Então eu quero ficar bem velhinho. Então, de qualquer forma, às vezes a gente precisa de um choque de realidade para entender que, cara, eu não tô. Esse, esses R$ 100 que hoje não faz diferença, lá no futuro vai fazer uma diferença bem grande, né? Então, Às vezes visualizar isso é difícil, mas é importante. às vezes é uma saída, um final de semana, um jantar, né? Que tu acaba economizando para guardar. Deixa eu te falar, esse negócio do eu do futuro. Eu sempre me inscrevia na academia e saía da academia, né? Não ia fazer exercício. Eu sempre me inscrevia e não ia. Quando me falaram que era a musculação que ia fazer eu levantar da privada sozinha quando eu estivesse mais velha, que ia garantir essa mobilidade, que me fez criar constância no exercício. Então, eu não precisei nem fazer esse teste de falar com, né? Mas foi quando eu entendi isso, quando eu internalizei isso, eu falei, meu Deus, eu não quero depender, né, de ninguém para me levantar, para ir no banheiro. Eu quero poder fazer pelo menos xixi sozinha, né? E foi aí que eu criei essa constância. Às vezes fazer isso com a IA torna mais fácil. Não foi com a poupança, né? Mas foi com o exercício físico. A Juliana falou que tudo é difícil, escolhemos o nosso difícil. Começar exige muita perseverança, disciplina, organização e planejamento. É realmente isso. É você sentar, olhar agora, tirar esse tempo para pensar no seu futuro, né? Gastar o tempo necessário agora. Aqui, vocês estão vendo o mapa, né, que eu coloquei. Eu coloquei assim, eu fiz um resumo, bem resumo, assim, tá? Dos passos, porque ó, eu tenho dívidas
se eu tenho dívidas hoje, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar conhecendo as minhas dívidas, né? Então, eu vou começar listando, eu vou sentar, vou tirar esse tempo, vou listar todos os meus credores, tudo aquilo que eu devo e todos os valores. E alguém falou ali em cima, né? Eu vou talvez pegar uma dívida mais cara e vou conseguir negociar um juro no banco, trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Às vezes eu tenho um empréstimo lá que a taxa de juro, quando eu contratei, era elevadíssima, mas hoje, se eu talvez pegar um outro empréstimo para quitar esse, a taxa de juro fique mais baixa, eu consiga uma amortização. Então, é você olhar para todas as suas dívidas, né? Você listar elas. Aí, a partir do momento, tá, listei. Aí eu vou para o mesmo passo, né, da galera que não tem dívidas, né? Que é, o passo um, primeira coisa, começar a separar esses 10% e a aprender a viver com 90%. Então, o segundo passo é justamente você aprender a viver com esses 90%, né? Saber o quanto você ganha, quanto você gasta, onde você gasta, que é aquilo que eu falei antes, né? A gente não pode temer a verdade. Se a gente não olhar, não enfrentar esse inimigo das dívidas, se a gente não olhar para os nossos gastos, não aprender a realmente viver com aquilo que a gente ganha, parar de viver com mais do que a gente ganha, né? A gente não consegue estancar as perdas nem multiplicar os ganhos, né? O passo 3 seria controlar os gastos, acabei misturando, né? 90% se você não tem dívidas e 70% se você tem dívidas. Vai ser mais difícil, mais trabalhoso para quem tem dívida, mas vai te trazer um aprendizado gigante também. Acho que alguém está pedindo para entrar, só um minutinho. Aí. E daí, ir saldando essas dívidas, fazendo essa negociação dessas dívidas. E o primeiro passo com os 10% é criar essa reserva de emergência, reserva da paz e investimentos seguros, né? Até vou colocar aqui, reserva da paz, que eu gostei muito desse nome. E investimentos seguros. E buscar aí, assim, você começou, montou o plano para saldar as dívidas. Começou a ter a reserva da paz, a montar ali os 10%. Como o Arthur falou, é um processo lento, é um processo longo. A Bianca falou, a gente tem que confiar no processo, né? A gente tem que saber que esse plano que a gente montou vai levar a gente para o lugar que a gente espera. Saber que vai ter um prazo para a gente quitar todas as nossas dívidas, né? E nesse tempo, o que que a gente faz? Confiando no processo, a gente começa a buscar conhecimentos, né? Ah, então eu vou tirar. Aqui a gente já começou, né? Lendo o livro do Clube do Livro, esse para mim é 101, né? É o básico do dinheiro, assim, para você aprender a lidar com ele. Para quem nunca teve educação financeira como eu, é o básico, assim, é o melhor, né? Aí eu começar a buscar conhecimento de investimento de CDB, LCI, LCA, dos bancos digitais, porque hoje em dia, antigamente, você não encontrava nada sem ter taxa. Todos os bancos tinham taxa. Agora, os bancos já começaram a não ter taxa, começaram a disputar cliente. A partir do momento que você se torna um cliente que não tem dívida, um cliente no cadastro positivo, os bancos vão vir atrás de você, vão começar a te oferecer coisas também. Então, começar a buscar esse conhecimento sobre os investimentos. Pensar em garantir o futuro, que o tempo ali é fundamental, né? O Arthur falou que às vezes a gente espera o imediato, a gente quer, eu vou começar a guardar 10% hoje, ano que vem vai estar tudo certo. Não, às vezes você vai levar 2, 3 anos para pagar todas as suas dívidas. Às vezes vai levar mais tempo. Eu financei minha casa, o financiamento de casa é de 20 a 30 anos, né? Então você vai fazendo esse planejamento, vai levar mais tempo. Você tem que confiar no processo, porque o tempo e o conhecimento são as chaves de todos os contos do livro, basicamente, né? Você pega lá os idosos contando a média ali foi de 10 a 20 anos cada um para atingir a prosperidade. Você tem que contar com o tempo, né? E você depois aumenta a sua capacidade de ganhar dinheiro. Você busca mais conhecimento, você vai ganhando mais dinheiro, procurando novas funções. Ali alguém falou de fazer renda extra, também é uma possibilidade de você aumentar seus ganhos, né? E aqui, gente, tá a planilha financeira, tá? Eu não sei se vocês já têm alguma planilha financeira e o chat sumiu aqui.
Não sei se vocês já têm alguma planilha financeira ou não. Eu tenho essa aqui, é um modelo que é bem simples, tá? Aqui tá tudo dividido, né? Aqui estão as receitas, aqui os investimentos para você já conseguir colocar o quanto você tem, o quanto você investiu, o quanto rendeu, as despesas fixas, as despesas variáveis, que são os potinhos que eu falei antes, né? E aqui o saldo final do seu mês. Eu tenho uma outra planilha também que controla a rentabilidade dos seus rendimentos. Vocês trabalham com alguma planilha? Eu vou passar lá no grupo, independente, eu acho, né? Porque alguém vai ver no gravado, talvez não tenha, mas é uma boa planilha já para você começar a listar, para você começar a fazer esse controle do que você gasta, porque como eu falei antes, né, a gente não tropeça na montanha, a gente tropeça nas pedrinhas, e quando você começa a listar essas pedrinhas, que você começa a ver onde estão seus escapes de dinheiro maiores, né? Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, se vocês gostaram, não gostaram. Eu já trouxe, né, tudo aquilo que eu tinha do livro, eu trouxe o resumo que eu fiz. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, queria agradecer vocês estarem aqui, né, hoje. Aí estamos indo para 1h30 de encontro. Muito obrigada por estarem aqui, Oi, né? Oi, Quero falar. Posso? olá, tudo bem? Calma. pode? Aham. Pode falar, Juliana, depois eu falo. Ah, legal, Juliana, obrigada. Boa noite. Nossa, Juliana, eu acho que o áudio. Juliana, vocês estão ouvindo ela ou não? Eu acho Não, que ficou mudo. Aê, agora foi, acho que foi, né? Sem som foi? da Juliana. Foi, aham, pode falar, Juliana. Então tá bom. Não, só agradecer, falar que foi muito bacana, foi muito legal. Eu, inclusive, indiquei uma amiga e ela acabou de me mandar um direct, né, que eu postei. Ela falou: E aí, você curtiu? Falei: Ah, adorei, super gostoso. A Paola conduz muito bem, inclusive conseguiu reter minha atenção, coisa que não tá muito fácil ultimamente, que eu sou muito ansiosa. Então eu entro numa aula, entro numa coisa e não, eu fiquei aqui todo o tempo aqui te ouvindo e refletindo, e foi muito legal. Eu já havia participado de outros clubes e não sei, achei muito prático, didático, gostoso, leve e adorei. Que a gente possa seguir o ano aí todos juntos, contribuindo, se conhecendo, que é muito legal, né? E só te agradecer mesmo. Muito obrigada, viu? Muito bom. Ai, que bom, fico muito feliz, tá? É isso aí, a gente vai ao longo do ano aí, não deixando a peteca cair, né? Todos juntos. Ai, fico muito feliz Isso. pelo Todo mundo feedback. segura todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. Bem, muito obrigada. Olha, Boa noite. boa noite. Eu ia falar um pouquinho do mesmo jeito aí que a Juliana, agradecer, gostei bastante. Perdi um pouquinho agora no final, que meu celular descarregou, nem percebi de tão atenta que estava, mas você conseguiu reter a atenção também, achei bem bacana. Talvez ainda estejamos um pouco tímidos, nas próximas a gente vai debatendo um pouco mais sobre o livro, sobre os livros, né? Uhum. Mas teve um momento que você falou que eu até, não, no finalzinho eu falo a respeito. Às vezes a gente tem que procurar ali pessoas que nos inspirem, né? E acabei procurando você exatamente por ter uma história parecida com a minha. Sou do direito, do serviço público, mas estou precisando de sair um pouco desse meu momento estagnado. Uhum. E aí é isso. Assim, achei muito legal a sua forma de contribuir, sabe? É muito bom, igual a Juliana falou agora, ninguém deixa ninguém para trás, né? Segura a mão de todo mundo. Que é assim que a gente vai seguindo, vai com certeza construindo um ano melhor para cada uma. E as leituras serão assim, farão parte, né, dessa melhora de cada uma de nós. Agradeço, viu? Ai, que bom, fico muito, muito feliz, tá? Essa é a intenção mesmo do clube, né? A gente compartilhar, fico muito feliz pelo feedback de vocês, né? Porque eu nunca fiz um encontro assim, né? A primeira vez, foi o primeiro encontro.
Então é muito importante para mim esse feedback, né? E fico muito feliz mesmo, até pela participação, né? A gente entrou aqui, a gente está em 13 ainda até agora, deu 1h30 de encontro. Então, vocês tirarem, né, essa 1h30 da vida de vocês, da semana de vocês, para estarem aqui, para contribuírem, para aprenderem, para melhorarem, para se transformarem, é muito importante, assim. Eu não estaria aqui sozinha, né? Então, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pelo feedback, gente. E o livro do mês que vem é O Poder da Autorresponsabilidade. É um livro meio diferente dos outros. A gente tem livros de todos os tipos no clube, gente. Vocês vão ver ao longo do ano. Eu sou uma pessoa bem eclética, né? Eu selecionei um pouco, assim, tem uns mais místicos, tem outros mais pé no chão, tem livros que são conduzidos em primeira pessoa, em terceira pessoa, mas são todos livros que trazem mensagens importantes que vão contribuir para a nossa vida ao longo desse ano. E assim, mês a mês, a gente vai crescendo um pouquinho. Deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem escrita também. Está sendo muito proveitoso mesmo. É muito bom ter pessoas que compartilham do mesmo gosto e interesse pela leitura. Isso mesmo, é justamente quem estava afastado da leitura, tudo poder voltar. Os primeiros livros são para criar esse ritmo, né? Aí para a gente se conhecer aqui nos encontros também. E quero agradecer a vocês de novo, tá? Muito obrigada. Próximo encontro já tem a data, tá lá na comunidade, no final do mês, acho que 27 de fevereiro, no final do mês de fevereiro. E nos vemos novamente. Então, vou parar a gravação agora.